E aí, galera, tudo bom? Como eu já me apresentei, meu nome é Márcio. E hoje, na aula de filosofia, a gente vai estudar um pouquinho da origem da filosofia antes daquele filósofo chamado Sócrates, que foi um grande divisor de águas. Antes do Sócrates, né, os filósofos, os pensadores, eram chamados de pré-socráticos, né? Óbvio, vieram antes do Sócrates. Por quê que existe essa divisão? Porque antes do Sócrates, esses pensadores eles se preocupavam mais em entender, em pensar explicações racionais e lógicas para fenômenos da natureza, para physis, né? Com PH, Y, physis. Porque, na verdade, eles se interessavam por se distanciar dos mitos, daquelas histórias grandiosas, fantasiosas, que o povo grego tinha a respeito da criação do mundo, de deuses e titãs. Então, eles queriam se afastar dessas explicações alegóricas para obter explicações mais racionais, mais lógicas, que tem mais a ver com o raciocínio, né? Tem mais a ver com fórmulas. Bom, não preciso dizer que a origem da matemática, da astronomia, tem muito a ver com a origem da filosofia. Porque a filosofia usava esses métodos para calcular as coisas e para provar alguns fenômenos, provar algumas teorias a respeito da origem do mundo. Bem, como eu mencionei, esses filósofos pré-socráticos, né? É um trava-língua, né? Filósofo pré-socrático. Eles estavam mais focados na comprovação através de raciocínio lógico, de fórmulas, de fenômenos da natureza e da origem do mundo. Muito bem, eu vou colocar o nome da natureza, a nomenclatura da natureza na Grécia Antiga, né? Vou colocar aqui para vocês anotarem, porque isso é uma coisa importante que vocês tenham na cabeça sempre. E vou mencionar um outro nome, uma outra terminologia da filosofia antiga, que é o arquê. Muito bem. Gente, essas pessoas, esses filósofos pré-socráticos, como eles investigavam a natureza, os fenômenos e a origem do universo, eles determinavam, através de raciocínios, através de deduções, a fonte desses fenômenos, a fonte da natureza. Esse arquê, que eu também vou colocar aqui, que é um termo importante para vocês gravarem, significa isso, né? É a fonte da natureza. É a origem dos fenômenos, a origem da natureza. Certo? Bom, turma, repassando. Então, quando os filósofos pré-socráticos, eu treinei, viu? Eu treinei bastante isso. Começaram a investigar as origens do universo e dos fenômenos, a intenção maior deles, isso é uma revisão, é um tópico que vocês têm que ter gravados isso na cabeça. É pouco, é uma coisa assim simples, mas ninguém pode esquecer isso. Esses filósofos que começaram a estudar a natureza, eles queriam se afastar dos mitos gregos, como eu tinha falado no começo. Porque os mitos, eles se baseavam em histórias fantásticas. E para esses pensadores, não era o suficiente. Eles precisavam achar, né, encontrar razões lógicas, raciocínios lógicos para as coisas, certo? Então não esqueçam dessas palavras. Os filósofos pré-socráticos que investigavam a physis, que é a natureza, e sua arquê, a sua causa, a sua fonte, a sua origem, eles procuravam dar explicações racionais e lógicas para os fenômenos. Dessa forma, se afastando
da mitologia grega, daquela história fantástica, que são os mitos, os deuses, os titãs, enfim, isso é uma parte muito importante. Só para vocês terem uma ideia, gente, o primeiro filósofo ocidental conhecido foi um cidadão chamado Tales. Tales, quando vocês procuram o nome Tales, normalmente vem Tales de Mileto, que era uma cidade de onde ele era originário. Na Grécia era comum isso, o nome do cidadão e de onde ele era, certo? Como Sócrates de Atenas, Platão de Atenas, só que a gente já resume. Agora, esses mais antigos, a gente associa às cidades de onde eles tinham vindo. Muito bem. Esse Tales, que é o primeiro, século 7 a.C., né? 620, por aí, esse cidadão propôs que a água era a principal fonte do universo. Que tudo que fosse surgindo no universo, animais, plantas, toda a fenomenologia viria da água. Só para você ter uma ideia de que assim, eles se afastaram dos mitos para procurar raciocínios lógicos. E nada mais lógico do que afirmar que a água era a origem do universo, né? Porque assim, vamos pensar nas civilizações que antecederam a Grécia. O Egito, por exemplo. Se não fosse o rio Nilo, o Egito não teria prosperado do jeito que prosperou. Não teria sido um império grandioso como foi. Então, o rio Nilo é água, né? Então, assim, as civilizações provaram ao longo da história que necessitavam de água. Foi isso também que levou o Tales a afirmar que, nas suas obras, que toda a origem da vida, toda a vida viria da água, certo? Então, não vamos esquecer de Tales de Mileto, afirmando que a origem da vida, todo ser vivo seria originário da água. Ok, pessoal. A gente viu Tales, né, afirmando que toda a vida viria da água, a água era a origem da vida no universo. E aí nós vamos ver um cara também conhecido, um filósofo pré-socrático, chamado Heráclito. Gente, a teoria do Heráclito é uma teoria que deve ser conhecida também, a respeito de não haver nada permanente no universo. Não haver nenhuma verdade fixa. Ela seria obtida através da dialética, da diferença entre os opostos. De que maneira? Assim, um exemplo bem didático para vocês. O quente e o frio. Muito bem. Só dá para reconhecer o frio se você reconhecer o quente, se você conhece o quente. E vice-versa. Você só vai reconhecer o quente se você tem conhecimento do frio. Isso é Heráclito. E a dialética, né? A diferença entre os opostos causa mudanças. Por exemplo, o quente e o frio. O claro e o escuro. Você só reconhece a claridade a partir do momento que você estava no escuro, que você conheceu a escuridão. E vice-versa. Se você está na claridade e de repente a luz se extingue, né, some, você vai conhecer a escuridão. E aí você vai ter um termo, você vai ter um critério para estabelecer a diferença entre o claro e o escuro, o quente e o frio. Agora, gente, nós vamos conversar sobre o meu preferido dos pré-socráticos, que é o Parmênides. Gente, o Parmênides, ele desenvolveu uma teoria, ele apresentou uma teoria filosófica, uma teoria de estudo, que definia a opinião, a doxa, né, nas palavras gregas usadas por ele na época, como
ou sujeita à nossa interpretação do mundo. Ou seja, a doxa, ela é proferida, ela é proclamada como verdade a partir do nosso entendimento. Então ela pode ser verdade ou não. E aí existe a aletheia, ou aletheia. Eu vou colocar esses termos aqui também para a gente gravar. Que seria a verdade absoluta. Que seria a conclusão da nossa opinião. Então, gente, Parmênides, que a gente vai ouvir falar bastante dele, apresentou essa teoria de estudos, apresentou essa teoria filosófica na Grécia, afirmando que existia a nossa opinião a respeito das coisas, a respeito dos fenômenos, e a verdade a respeito dos fenômenos. Gente, parece um tanto quanto complicado, né? Mas na verdade é didática. Na verdade vocês vão guardar esses pontos principais, o nome desses filósofos principais. Por quê? Porque nos vestibulares, no Enem, vocês vão ser cobrados a respeito disso. Então, assim, para que esse vídeo seja sempre válido e seja sempre útil para vocês todos, nós estamos citando os principais, aqueles que são cobrados em prova, e as principais teorias deles, de uma forma bem simplificada. Porque se você guardar isso, que eu estou falando para vocês, de uma forma simplificada, você tem condição de desdobrar o teu raciocínio caso haja uma questão um pouco mais complicada. Certo? Então, assim, eu peço a gentileza de vocês guardarem esses nomes e essas teorias que eu resumo para que vocês tenham material para estudar. E se vocês um dia resolverem reviver, né, assim, revisar essas informações, esse vídeo vai estar válido. Esse vídeo vai estar com a matéria atualizada para vocês estudarem. Muito bem, galera. A gente poderia agora passar para Sócrates, né, que é o grande divisor de águas, que parou, assim, não é que ele parou, ele deu prioridade para o ser humano, ele deu prioridade para o ser, né, para o indivíduo, no estudo filosófico. Porém, eu já acho um pouco de exagero, né? Tales, Heráclito e Parmênides já é o suficiente para vocês estudarem, guardarem esses nomes e as principais teorias deles, que eu citei no vídeo de forma bem simplificada, e é o que vocês têm que guardar. Não vamos, se alguém resolver ser professor de filosofia, é diferente. Aí você vai entrar a fundo nesse assunto. Mas do contrário, você vai saber o básico. Se alguém desenvolver, fizer uma questão mais difícil, mais elaborada, você, com o teu raciocínio, vai acabar chegando à resposta, ok? Então eu desejo a todos bons estudos, muito obrigado pela atenção e nós nos vemos na próxima aula.